Olá, amantes da música brasileira. Hoje, Juscelino Frio aqui falando com vocês, né? Como todo mundo brinca quando eu uso aqui minha vestimenta de frio, né? Essa blusa aqui tão bonita, que eu gosto bastante dela. Tá um friozinho hoje, né? Um tempo mais ameno, o que vai combinar bastante com a volta de um quadro que eu tinha deixado para trás e não sei por que motivo a gente tinha largado de fazer esse quadro. Era um quadro com uma proposta muito interessante, que é o Segunda de Primeira. Era o seguinte, toda segunda-feira eu fazia uma apresentação em um tom mais ameno do canal. O canal sempre tem esse jeito mais agitado, e agora no Segunda de Primeira é uma coisa mais conversada com vocês, mais tranquila, sem vinheta, uma coisa, pega um cafezinho, senta aqui que a gente vai trazer para vocês um item toda segunda-feira. A gente vai voltar com esse quadro. Esse ano a gente ia fazer toda segunda-feira, na realidade, uma análise de um disco desse ano, mas eu já percebi que ia dar alguns problemas. Algumas análises de discos não seriam satisfatórias para alguns fãs, não é? E aí a gente ia começar a sofrer algum tipo de retaliação que eu já estava vendo que ia subverter, né? Não ia ser, mas não ia estar mais dentro da proposta, infelizmente, do que a gente estava fazendo ali. Então eu resolvi voltar com o Segunda de Primeira novamente, não sei porque a gente deixou se perder. Então eu fiz aqui uma playlist que eu vou deixar aqui para vocês já. Essa playlist para quem quiser reviver, saber o que é o Segunda de Primeira. E é justamente isso, vou falar de um item toda segunda-feira num tom bem mais tranquilo, tá bom? E essa segunda-feira eu trouxe aqui pra gente começar um disco maravilhoso aqui, Renato Russo, Equilíbrio Distante, um dos poucos discos, né, da curtíssima discografia de Renato Russo, discografia evidentemente solo, né, que ele tem bastante discos com a Legião, mas disco solo ele tem pouquíssimos, e um talvez dos mais aclamados trabalhos dele seja esse disco em italiano, disco em italiano do Renato Russo. Primeiro eu já vou deixar aqui uma propagandinha para quem quer saber mais da história desse álbum e da história de todos os álbuns do Renato Russo solo e todos os álbuns da Legião Urbana. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição aqui um link para o audiolivro, né? O audiolivro lá pela Toca Livros do Discobiografia Legionária da Cris Fuscaldo, narrado por mim, Juscelino Filho. Um livro que conta toda a história de todos os álbuns da Legião Urbana e álbum solo do Renato Russo também. Então, se você comprar pelo link aqui, que eu vou deixar para vocês, vocês também ajudam aqui o canal bastante com essa compra e conhece mais da obra desse grande poeta, que aqui deixou seu lado poeta de lado para fazer interpretações de canções bregas italianas. É isso mesmo. Renato estava ali tem um tempo, né, um hiato depois daquele disco 5 com a Legião Urbana, ainda lançou lá o Música para Acampamento, teve alguns projetos que ainda foram lançados com Legião Urbana, mas ele passou a se dedicar a uma parte solo de sua carreira, que ele sempre deixou claro que não ia acabar com a Legião por conta disso, era só projetos paralelos. Então ele lança ali o Stonewall Celebration Concert, né, um disco todo em inglês, com uma temática ali levantando a bandeira gay, que era uma bandeira que ele levantava bastante. Nesse disco ficou mais claro essa bandeira. Depois disso tudo, ele chegou para Carlos Trilha falando, cara, já sei qual vai ser nosso próximo projeto. O Carlos Trilha é o tecladista que trabalhou com o Renato lá no Stonewall Celebration e trabalharia aqui também no Equilíbrio Distante. Então ele falou para pro Carlos Trilha, vou fazer um disco de música brega italiana. O Carlos Trilha não acreditou no que ele estava falando, pensou que era piada, mas era realmente sério. E o Renato começou ali a mostrar uma gama de diversas canções que ele tinha, que ele queria cantar nesse Equilíbrio Distante. E aí deu muito trabalho pro Carlos Trilha. Também surgiu a oportunidade de Renato visitar a Itália, comprar discos, fazer ali um garimpo, né? Fazer uma pesquisa de campo mesmo do que ele ia fazer nesse disco Equilíbrio Distante, o que aconteceu com a ajuda de Gilda Matoso, que falava italiano e que foi com Renato Russo até a Itália fazer essa pesquisa de campo. Deu muito trabalho para Gilda Matoso, ela falou que ele ficava alfinetando ela sempre, que falou, se fosse com Caetano você faria tal coisa, se fosse com Caetano, ele sempre fazia essa chantagemzinha aqui, olha, se fosse com Caetano você trataria diferente, você tá me tratando porque eu sou Renato Russo. Ele sempre fazia essa brincadeira, né? E também teve algumas saias justas que se vocês comprarem o audiolivro, vocês vão perceber aqui na descrição que tem muita história engraçada com relação a essa viagem para a Itália. Mas ali ele já começou a formar um repertório, né? Repertório que tinha Cláudio Baglioni e tinha Laura Pausini. É a mesma coisa de uma Ivete Sangalo no Brasil, uma música super popular italiana, uma música que era menosprezada pelos italianos, pela grande intelectualidade italiana. Então Renato Russo estava trazendo realmente o que era de mais popular de lá.
E aqui no Brasil ele também teve dificuldades para fazer música italiana, apesar de ele ser descendente de italianos, ele não tinha familiaridade com a língua, não é? A língua acabou sendo um empecilho no começo, então o Renato passou a ter aulas de italiano para conseguir pronunciar bonitinho, para fazer todas as canções de uma maneira que não ficasse fake, né? Não ficasse aquela coisa plastificada, o que deu realmente muito certo. Eu gosto bastante do trabalho, do resultado final de Equilíbrio Distante, com o Renato Russo aqui e o Carlos Trilha fazendo também a produção. As canções são incríveis, né? Gente, já começa com uma música meio ali de parquinho, sabe? Já te ambienta numa coisa mais italiana, uma valsinha, e depois vem pra música super popular, que é Gente. Strani Amore foi um extremo sucesso também. E Venti del Core, aqui a gente segue com Scrivimi, que também é lindíssima. Dolcissima Maria, que é de uma banda italiana que o Renato Russo gostava desde criança, que aqui ganha um final, né, apoteótico, né, que tem um grande instrumental, lembrando inclusive canções dos Beatles, né, lembrando, dando uma certa menção ali, me lembra bastante o Hey Jude, né, que termina com aquele instrumental grande no final, tem até menções melódicas a isso. Aí tem Letera, que também ganha outra versão mais tarde em piano, que também é linda, aqui essa versão do disco Equilíbrio Distante é uma versão em violão. La Solitudine, né, que assim como Strani Amore era sucesso da Laura Pausini e foi sucesso com Renato Russo também, Strani Amore e La Solitudine foi sucesso de rádio, né? Então Renato Russo chegou aos meios radiofônicos com esse álbum aqui, que seria para qualquer pessoa uma coisa paralela e absolutamente experimental. Aí ele sai com Passerà, depois Wave e Como fa un'onda, eu acho que é assim, né? Mas é como uma onda passado pro italiano aqui, com a tradução de Maximiliano de Tomasi, né? E começa ali com Wave. Wave é só o instrumental que tem no início, então ele faz ali como uma onda em bossa nova, começando com o instrumental de Wave do Tom Jobim. La Forza della Vita, uma música que eu gosto bastante desse álbum. Due, que também é lindo. Più o Meno, que é lindíssima. Lindíssima, e La Vita e Adesso, Claudio Baglioni, fechando aqui um álbum realmente incrível. Aqui nessa minha versão aqui tem uma Il Mondo degli Altri. Essa aí, O Mundo degli Altri, entrou no disco póstumo lá, no disco depois, que seria o último solo, né, do Renato Russo, e ele acabou não entrando aqui no trabalho Equilíbrio Distante, no disco mesmo comum. Aqui só tem uma versão rock, que é uma versão diferente que ele tinha feito lá, que tinha sobrado, né, sempre sobrava músicas nos projetos do Renato Russo, sobrou no Stonewall, sobrou aqui no Equilíbrio Distante, que veio entrar nos discos posteriores, inclusive após sua morte. Aqui tem muita coisa interessante, não é? A mixagem eu ainda acho ela um pouco esquisita. A mixagem, ela tem uma coisa da voz muito na frente, quando tem só um instrumento acompanhando, quando entra todos os instrumentos, a voz adentra no instrumental ali, eu achei uma coisa meio fora de mão, sei lá, meio esquisita, mas nada que atrapalhe o disco, e realmente eu acho um disco lindíssimo e incrível. E aqui também tivemos algumas histórias engraçadas. O baixista deu muito problema pro Renato Russo. Renato Russo não se deu bem com o baixista que estava trabalhando aqui no Equilíbrio Distante, tanto que tiveram que trocar. Arthur Maia teve que salvar aqui o trabalho mais uma vez com seu grande talento de baixista. Então Arthur Maia assina algumas faixas aqui como baixista desse trabalho. É um trabalho que eu tenho um apreço muito grande por ele, porque eu ouvia na minha adolescência de uma maneira exaustiva, né? Inclusive foi uma porta de entrada para mim para a música italiana. Eu gosto muito da música italiana e dá para dizer muito por conta do Equilíbrio Distante, que tem uma voz sensacional, Renato Russo, numa performance vocal talvez no auge assim, realmente indo a agudos incríveis e tendo aquela voz possante no grave, aquela voz preenchida, e quando vai pro agudo vai com um brilho sensacional que mostra o intérprete incrível que era Renato Russo também como cantor, né? Então aqui dá pra ver o lado intérprete além desse grande poeta que era Renato Russo. Esse disco aqui ainda se encontra bastante, foi muito vendido, apesar de ser um projeto paralelo, foi bastante vendido, bastante conhecido, e para a família Manfredini, né, a família do Renato Russo lá, eles preferem muito esse trabalho aqui, dizem que é o trabalho preferido deles, assim, tá fora do rock e tá mais uma coisa tradicional da família ali, uma coisa italiana, que eles gostam bastante. Eu também gosto bastante desse álbum aqui, e é o primeiro item que eu trago nessa nova fase aqui
do Segunda de Primeira. Espero que vocês tenham paciência também. Quem não ouviu esse trabalho, que vai ouvir, tem por aí no YouTube. Você pode ver também. Spotify eu acho que tem também, não tenho certeza, tá? E também tem um disco. Para quem quiser comprar, tem um CD. Eu não sei se saiu em disco de vinil. Você pode comprar também aí. É um disco que vale muito a pena ter. Eu gosto bastante dele. Tem uma coisa interessante aqui também, que é as artes. Olha que legal. Uma ideia do Renato Russo foi ele fazer esse cabo de guerra. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês. É um cabo de guerra com outros rapazes e ele na moral ali pegando, né? Ele na moral ali conseguindo atravancar todos eles, conseguindo fazer contrapeso, contraforça a todos eles aqui. Além de algumas imagens aqui, vocês podem ver, também tem imagens de santos, assim, tem uma coisa bem religiosa, uma aura muito ancestral. Olha que bonitinho aqui, tem muita coisa legal. É um trabalho realmente muito dedicado, e como era geralmente todos os trabalhos do Renato. Inclusive era um trabalho para sair muito rápido por conta de viagem à Itália, depois estudar a língua italiana, teve um monte de processos de pré-produção ali que fizeram com que o disco demorasse muito a sua fase de gravação, né? Cerca de 8 meses por aí. Então quem quiser saber mais sobre esse disco, vou deixar aí na descrição aí o nosso audiolivro, que a gente contou a história de todos os discos, inclusive do Equilíbrio Distante. Semana que vem a gente vai trazer mais Segunda de Primeira para vocês, para que vocês conheçam outro item que eu vou trazer aqui toda semana até onde der. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. A gente fala de música brasileira aqui, e ative o sininho e deixe o like. Tem muita gente que tá indo embora não deixando o like, tá vindo aqui várias vezes e não deixa aquele like, não ajuda o canal desse jeito, tá bom? Obrigado a todos vocês. Até a próxima, Equilíbrio Distante.